Mostraremos mais uma vez o Tangram. É um importante quebra-cabeça que desta vez nós mostraremos através de 22 desafios. Como sabemos, o Tangram ele é formado por dois triângulos grandes, dois triângulos pequenos, um quadrado, um triângulo médio e um paralelogramo. Primeiro desafio: construa um quadrado utilizando duas peças. Com duas peças poderíamos formar esse quadrado ou esse. Portanto, teríamos duas soluções possíveis. Segundo desafio: construa um paralelogramo utilizando duas peças. Mais uma vez, duas soluções possíveis, pegando os dois triângulos grandes ou com os dois triângulos pequenos, formaríamos um paralelogramo. Terceiro desafio: construa um triângulo utilizando duas peças. Mais uma vez, temos duas soluções possíveis, utilizando os dois triângulos grandes ou os dois triângulos pequenos. Quarto desafio: construa um trapézio utilizando duas peças. Portanto, utilizando o triângulo médio e o paralelogramo, nós formaríamos com duas peças um trapézio. Quinto desafio: construa um triângulo utilizando três peças. Temos, portanto, a solução utilizando triângulo médio e dois triângulos pequenos. Sexto desafio: construa um triângulo utilizando quatro peças. Eis a solução do sexto desafio. Utilizamos um triângulo grande, dois triângulos pequenos e um triângulo médio. Sétimo desafio: construa um retângulo utilizando quatro peças. Construa um retângulo utilizando quatro peças. Para essa solução, usamos os dois triângulos pequenos, o triângulo médio e o paralelogramo. Oitavo desafio: construa um paralelogramo utilizando quatro peças. Eis a solução, onde usamos o triângulo grande, o quadrado e dois triângulos pequenos. Nono desafio: construa um quadrado utilizando quatro peças. Temos então a solução, onde utilizamos o triângulo grande, dois triângulos pequenos e o quadrado. Décimo desafio: construa um trapézio retângulo utilizando quatro peças. Utilizamos para essa solução o triângulo médio, o quadrado e dois triângulos pequenos. 11º desafio: construa um quadrado utilizando 5 peças. Portanto, a solução: utilizamos um quadrado, dois triângulos pequenos, triângulo médio e o paralelogramo. 12º desafio: construa um triângulo utilizando 5 peças. Eis aqui o triângulo utilizando 5 peças. Usamos o triângulo médio, os dois triângulos pequenos, o quadrado e o paralelogramo. 13º desafio: construa um retângulo utilizando 5 peças. Portanto, o retângulo utilizando 5 peças. Usamos o quadrado, os dois triângulos pequenos, o paralelogramo e o triângulo médio. 14º desafio: construa um trapézio isósceles utilizando 5 peças. Eis a solução. Usamos o triângulo médio, o paralelogramo, os dois triângulos pequenos e um quadrado. 15º desafio: construa um paralelogramo utilizando 5 peças. Pegamos o nosso desafio anterior e mudamos apenas esta peça. Portanto, temos a solução do desafio. 16º desafio: construa um retângulo utilizando 6 peças. Temos então a solução, onde utilizamos o triângulo grande, os dois triângulos pequenos, o quadrado, o
paralelogramo e o triângulo médio. 17º desafio. Construa um trapézio retângulo utilizando 6 peças. Eis a solução, ficando de fora, portanto, apenas um dos triângulos grandes. 18º desafio. Construa um quadrado utilizando as 7 peças. Eis a solução, talvez a mais comum, que é a montagem do Tangram utilizando as 7 peças. 19º desafio. Construa um paralelogramo utilizando 7 peças. Essa é a solução. 20º desafio. Construa um triângulo utilizando 7 peças. Essa é a solução do triângulo utilizando 7 peças. 21º desafio. Construa um retângulo utilizando 7 peças. Portanto, o retângulo com 7 peças. 22º e último desafio. Construa um trapézio utilizando 7 peças. Eis a solução do trapézio utilizando 7 peças. Concluímos assim os nossos 22 desafios com o Tangram. Visite nosso canal no YouTube e fique por dentro de todas as novidades.